Olá, minha amiga, olá, meu amigo, mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Paulo Roberto Padilha e tenho o prazer de hoje receber na nossa IPF TV, no nosso programa Reinventando Freire, a nossa querida professora, doutora, mestre de educação também, Ângela Bis Antunes. Bem-vinda, Ângela. Prazer ter você aqui. A Ângela, né, para quem não conhece ou para quem já conhece, né, ela é formada em pedagogia, licenciada em letras, fez mestrado, doutorado na Faculdade de Educação da USP, né, foi inclusive orientando o professor Moacir Gadotti, como eu também fui, né, Ângela? Foi aí que nós nos conhecemos. Foi lá na USP que nós nos conhecemos, e a Ângela sempre que se apresenta em reuniões e formações, ela faz questão de resgatar a sua história, né? Ela inclusive cita no artigo que escreveu no livro Reinventando Freire uma frase do Leonardo Boff, que é: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. E a Ângela pisou nos pés da escola pública por vários anos, nas escolas municipais e estaduais de São Paulo, e há 24 anos está aqui no Instituto Paulo Freire, né, participando intensivamente, né, sobre vários temas da educação. Por exemplo, ela tem um livro que se chama Aceita um Conselho, publicado em 2002 pela editora Cortez, e fala como se organiza o colegiado escolar, o Conselho Democrático da Escola. Mas fora isso, a Ângela também tem trabalhado muito nesses anos todos, né, Ângela? Tanto na escola pública como aqui no Instituto, a questão do tema do artigo dela neste livro, de um dos artigos. O exercício da cidadania desde a infância. É um tema cativante. Então, eu queria, Ângela, já iniciando nossa conversa aqui, pedir para você nos dizer, Ângela, pela experiência que você viveu no processo de reorientação curricular lá com Paulo Freire, né? Quando Paulo Freire foi secretário de Educação de São Paulo, de 89 a 91, a Ângela era professora da Rede Municipal de São Paulo, né? Inclusive foi presidente do Conselho de Escola. Hoje ela é presidente também do Instituto Paulo Freire, né? Então, é bom falar disso, né? A Ângela nem fala muito, mas é bom sabermos que ela hoje, há 2 gestões, já preside o Instituto Paulo Freire. Então, de lá para cá, a Ângela viveu essa experiência na rede pública municipal da reorientação curricular. E aí, as crianças, né, eram chamadas a participarem ativamente na reflexão e prática sobre o currículo, sobre gestão, sobre o projeto político-pedagógico da escola à época. Queria, Ângela, que você pudesse lembrar, né, dessa pisada nesse chão, né, da escola pública e nos falasse que perguntas que vocês na época, ou que Paulo Freire sugeriu na época, que os professores já faziam às crianças, né, para que elas pudessem se sentir sujeitos da história, pessoas participantes, portanto, já desde cedo construindo as suas cidadanias. Você pode resgatar essa história e também, claro, falar um pouco já disso no Instituto Paulo Freire. Então, Padilha, falar de cidadania desde a infância, falar de gestão democrática, é falar de coisas que me tocam a alma, porque são temáticas com as quais eu tenho profunda afinidade, né? Como educadora, como ser humano. Eu gosto de ler sobre e de trabalhar nessa área, então é com alegria, né, que eu escrevi e falo aqui agora. Na rede municipal, quando estava em sala de aula, e aí eu vivi concretamente na sala de aula a política educacional de quando Paulo Freire estava à frente da Secretaria da Educação, e aquela política teve 4 grandes prioridades, né, que é democratizar o acesso e garantir a permanência, democratizar a gestão, a nova qualidade da educação, a qualidade social da educação e a educação de jovens e adultos. Então, dentro dessas 4 grandes prioridades, a qualidade da educação provocou, né, para essa implementação dessa política, um movimento de reorientação curricular na rede, que a gente pudesse construir um novo currículo nas escolas, nas unidades educacionais da rede municipal de São Paulo. E aí, para mim, como educadora e como ser humano, foi um momento de grande aprendizagem. De eu me reconhecer como sujeito do processo educacional
que eu realizava, né? Eu fui desafiada a isso. Foi uma experiência super marcante. Já ser escutada sobre o currículo que era colocado em prática foi algo que me ensinou, que me provocou a refletir. Agora, escutar as crianças, quer dizer, a política educacional provocar isso no educador, criar espaços de escuta das crianças. Qual é o currículo que temos? É óbvio que a pergunta não foi feita dessa forma, né? Mas assim, o que se ensina na escola? O que você aprende na escola? O que você quer aprender na escola? O que você acha que é importante aprender na escola? Como você é avaliado na escola? Como a escola te avalia? E como você avalia a escola? O que é disciplina para você? Perguntar essas coisas para as crianças e ouvir o que elas pensavam sobre a escola vivida, a escola concreta, né? A oportunidade de sentar, pegar o plano escolar, que na época a gente denominava assim, o documento que retratava o projeto da escola. Estudar com as crianças. E ler lá assim, que o objetivo geral daquele trabalho pedagógico que a gente realizava era formar, nós colocávamos lá no preâmbulo, lá no objetivo geral, formar alunos críticos, participativos, ativos, autônomos, que pudessem contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então isso era o nosso objetivo. Como que concretamente a gente dava vida a essa proposta? E escutar dos alunos o que eles pensavam sobre a escola vivida e a escola que eles queriam. É a busca da coerência, né, entre a teoria e a prática, né? E até hoje, eu me pergunto muitas vezes, será que nós, professores das escolas, continuamos fazendo esse movimento? O Paulo Freire, por exemplo, a gente sabe que tudo que ele experimentou, né, e praticou na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo acabou se irradiando para o Brasil inteiro, né? E nesse sentido, assim, a Ângela faz nesse artigo, apresenta várias perguntas, como algumas das quais já se falou aqui, que são, eu diria, essenciais para a educação que fazemos hoje. O Instituto Paulo Freire, Ângela, nesses 27 anos de existência, né, como nós registramos nesse livro, Reinventando o Freire, ele também, né, e você marca essa história, você já coordenou aqui no Instituto vários livros que falam desse assunto, da cidadania desde a infância. Eu queria que você pudesse também completar um pouquinho, falar assim, que experiências você mais pode destacar do Instituto Paulo Freire, nessa trajetória de 27 anos, das quais você participou, que falam desse assunto, que falam, olha, é importante de fato não ficarmos só nas ideias, mas na prática desse exercício da cidadania desde a infância para garantir direito das crianças. Olha, então desde daquela oportunidade a gente aprendeu, né, que cidadania, autonomia, democracia exigem aprendizado. Que oportunidades a escola oferece para que as crianças construam a sua cidadania desde a infância, né? Porque a cidadania você não vai conquistar tirando o título de eleitor, não é? Claro. Cidadania, ela exige aprendizado. Que oportunidades a escola oferece para que essas crianças construam sua cidadania, sua autonomia, aprendam a participar, a expressar seu pensamento. Então, desde essa experiência na gestão de Paulo Freire, e aí depois vindo para o IPF, que estabeleceu como um dos eixos estruturantes do seu trabalho fortalecer o exercício da cidadania desde a infância. Então, por meio dos projetos que o Instituto realiza, por exemplo, né, nós pudemos realizar aqui na cidade de São Paulo, assessorando a Secretaria da Educação, o Orçamento Participativo Criança. Nós envolvemos 550 unidades educacionais da rede municipal, com 10.200 crianças que participaram do OP Criança, com formação semanal, definindo prioridades para a educação e para a cidade de São Paulo. Criar oportunidades para as crianças pensarem a cidade sob a perspectiva delas. Qual é a cidade que temos e que cidade nós queremos? Como a cidade deve se organizar para que ela seja acolhedora também para as crianças. Então, as crianças podendo expressar
como viam a cidade e como desejavam que a cidade fosse, e também a educação, foi um dos momentos marcantes da experiência do Instituto Paulo Freire. Outros projetos que envolveram a cidadania desde a infância também, em outros municípios, né, como por exemplo Sorocaba, Osasco, assessoria para a organização das conferências lúdicas, quantas conferências a gente já organizou envolvendo as crianças, adolescentes para definição de políticas públicas que envolvem os direitos da criança. Quantos aprendizados e quantas emoções, né, com as crianças e jovens. Sem dúvida, né? Muitas emoções. E aí entender que a criança não é uma sala de espera para ser adulta, e aí quando ela for adulta, nós vamos prestar atenção no que elas têm para dizer ou vamos valorizar a voz dessas pessoas. Então tem que ser valorizado desde a infância. Como que a gente cria condições para que isso efetivamente aconteça? Reconhecer a criança como sujeito de direitos, reconhecer as diferentes infâncias que estão presentes na escola, né? A gente entender as diferentes infâncias a partir da cultura familiar, a partir da classe social, a partir da diversidade, quem são essas crianças, né? O que pensam sobre a escola e como que a gente constrói uma escola que inclui todas elas. E você tem falado muito de resgatar e estudar o ECA, né, de 90, né, nesse processo para que professores, comunidade, crianças conheçam o que está prescrito no ECA. Né? E do que está contemplado no ECA é que você garantiu o direito de a criança opinar sobre tudo que lhe diz respeito. Exatamente. Né? E tem gente que acha que a criança não tem maturidade nem condições de dizer sobre o que lhe diz respeito, que criança não tem essa capacidade. Mas a gente tem que entender que a criança é um ser completo, que a criança, se a gente respeitar o grau de desenvolvimento humano de cada faixa etária, nós criamos condições para que essa criança se expresse, para que essa criança participe. E o ECA, ele traduz, né, essa concepção de criança como sujeito de direitos. Me lembro que você me provocou uma vez, né, num desses projetos, a fazer uma música, né? Eu lembro de um trecho agora, né, que você falando, me recordo. A criança não é sala de espera, né? Ela já é sujeito, né? E não precisa esperar para exercer cidadania, tem que ser agora e já. Né? Ângela, para finalizar, e realmente o artigo que a Ângela escreveu para esse livro, gente, sobre esse assunto, está muito denso, mas muito agradável de ler. E certamente relendo o artigo, né, para essa conversa, a gente percebe como que a escola pode aproveitar-se dele, né, para práticas e princípios relacionados ao exercício da cidadania desde a infância. Uma dica, uma opinião, uma sugestão concreta para finalizar, Ângela, para a professora, para o professor na sala de aula, além dos princípios, né? Como é que ela faz isso? Que práticas ela pode começar a fazer já desde agora na sala de aula para que ela trabalhe com a perspectiva do exercício da cidadania desde a infância, no dia a dia? Olha, eu acho que a gente entender que essa educação numa perspectiva emancipadora não é uma educação é uma educação com, né? Com as crianças, com os educandos, reconhecendo os sujeitos do processo educativo também, não só o educador. Né? O educador se assumir como sujeito e ele criar condições para que o educando também possa ser sujeito do processo educativo. Então, entender essa criança como sujeito do processo educativo. Um segundo ponto, Padilha, que eu destaco é que espaços de exercício da cidadania a escola tem construído. A gente conhece os grêmios estudantis, né? Mas mesmo tendo sido criado há tanto tempo, a gente vai fazer uma pesquisa aí para quantos grêmios estudantis estão institucionalizados nas escolas. Que funcionam, né? Efetivamente. Que funcionam, que criam condições de as crianças, os alunos participarem. Mas não precisa necessariamente ser o grêmio estudantil, criar outros espaços de voz das crianças.
projetos de educomunicação, projetos, ver as práticas esportivas que as crianças gostam, também culturais, que as crianças possam expressar o seu pensamento, qual é o currículo que elas querem, qual é a escola que elas desejam, a segurança, a alimentação na escola, o que querem aprender, porque se nós não criarmos essas condições para as crianças irem aprendendo a exercer sua cidadania, a participar da democracia, a exercer a democracia, né, a sociedade democrática se cria com seres humanos democráticos, participativos. Então, o que eu destaco é como nós ainda temos como um desafio bastante grande criar essa escola democrática que incorpora a participação das crianças, respeitando o grau de desenvolvimento e condição de cada faixa etária para participar. E esse desafio é de todos e todas nós, né? De gestores, de docentes, de familiares e da própria criança. Alguns diriam que a criança, né, não tem voz. Tem sim, né? Ela tem voz. Falta muitas vezes na sala de aula, na escola e na comunidade espaços para que elas exerçam essa cidadania. Gente, muito bom ter você aqui, Ângela. Obrigado por sua presença. A IPF TV é para isso, né? Para a gente refletir junto o que já temos feito na educação, com as contribuições que trazemos aqui, o que podemos fazer de melhor para além do que já fazemos, né? O que podemos acrescentar à educação que temos e à educação que queremos para o mundo do futuro e para a educação do presente. Um prazer estar com você. Não deixe de dar o seu like aqui na nossa TV IPF, na nossa IPF TV, e continuamos juntos. IPF TV, construída junto com você. Um abraço. Obrigado, Ângela. Obrigada. E vamos debater em outros momentos mais profundamente essa temática, né, da cidadania desde a infância, que eu acho que precisamos aprofundar e criar mais espaços de participação. Promessa dita aqui é promessa cumprida. Então já fica o convite para a Ângela estar conosco aqui, né, em outras oportunidades para discutir este tema, entre outros que você tem estudado ao longo da sua trajetória na educação tão bonita. Obrigado, Ângela. Um abraço. Obrigada, até mais. Até a próxima. Sucesso para nós. Vamos em frente.